Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Gilson Mota, especialista em relações humanas, e todas as quintas às 20 horas estou aqui para transmitir para vocês alguns conhecimento, experiência aí da minha trajetória de mais de 15 anos trabalhando com desenvolvimento humano e relações humanas. Matilde, seja bem-vinda, boa noite. E o tema de relações humanas é um tema que há muito tempo eu venho me especializando nesse tema e trabalhando com diferentes linhas de metodologia. Atualmente eu trabalho tanto com coaching, com PNL, constelação, tem várias linhas de metodologias que eu trabalho e que ajudam o acesso a questões internas. Nós somos seres que olhamos muito para fora e olhamos pouco para dentro. E as respostas, todas as respostas que nós precisamos, elas de fato estão dentro de nós. Então, o tema e os temas que eu venho trazendo para vocês, de fato, são temas de questionamento interno. O coaching usa muitas ferramentas de pergunta, de acesso, mas o coaching com outras metodologias vem trazendo muitos resultados, positivos no campo das relações humanas. Todos nós nos relacionamos, e então nós precisamos entender muitas vezes o que acontece na questão das informações que nos impactam de certa forma. Quais as informações do meio que acabam impactando a nossa vida de forma negativa ao ponto da gente se distanciar. Sérgio, seja bem-vindo. Ao ponto de nós nos distanciarmos da nossa essência. Nós somos seres dotados de crenças e valores, é isso que nos constitui, basicamente, porém, nem tudo que a gente não vê não existe. As crenças, nós podemos pegar nessas crenças de alguma forma. Então, na questão relações, é muito importante que a gente possa analisar o que de fato nos incomoda. Eu gosto de partir do contexto de origem. Originalmente, e aí tanto minha crença, busco levar minha vida dessa forma, e é independente das metodologias. Acredito que muito do nosso conhecimento já está dentro de nós. Nós passamos a ter consciência desse conhecimento através de outras pessoas, mas tudo que você precisa está dentro de você. Então eu parto para falar de amor próprio de um plano original. Eu acredito muito e falo para mim, e é muito importante nós criarmos alguns mantras, ou seja, palavras. As palavras elas têm muito poder e nós precisamos guardar o que nós falamos para nós mesmos. O que nós falamos e emitimos gera tanto impacto em nós quanto impacto nas pessoas, mas muito mais impacto, porque nós ficamos com uma memória dessas palavras. Mesmo as palavras ditas por outras pessoas, se eu não crio um filtro dentro dessa construção, eu vou criando essas memórias na minha vida, e muitas vezes, mesmo por entrar numa relação, uma primeira relação amorosa, pessoal, de amizade, ou uma relação profissional, eu já estou com algumas memórias desse passado e de certa forma eu me impacto e travo em relação a isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós emitimos. Tanto para as pessoas que de certa forma nós estamos ouvindo, o nosso ouvido é mais perto de fato da nossa boca, e as palavras que nós estamos falando para nós todos os dias. Eu acredito num plano original, independente da sua crença, um plano divino, um plano do universo, que os seres humanos todos nasceram para brilhar, nasceram para o sucesso, nasceram para a felicidade e, acima de tudo, nasceram para o equilíbrio. Nós somos seres que somos criados para viver em equilíbrio.
e acredito muito num propósito, que é o propósito de estarmos aqui para promover uma evolução dentro desse sistema que nós vivemos. Se chegamos e saímos, temos um propósito no sistema, nesse sistema chamado planeta, Terra, como a gente pode se dizer dessa forma. Ou seja, o ser humano, na minha concepção, ele nasce pronto. Ele vai descobrindo as coisas com o passar da vida, mas ele nasce com todos os recursos que ele precisa. Porém, com o passar do tempo, nós vamos estabelecendo alguns limites na nossa vida que vão construindo essas crenças, e muito desses limites está associado nas histórias que nós fomos ouvindo e contando para nós mesmos durante a vida. Por isso que eu gosto de colocar um ponto importante. É muito importante, repetindo a palavra, buscar conhecimento. Porque quando você não busca conhecimento daquilo que você, teoricamente, não acredita, você acaba, às vezes, acreditando em qualquer informação que você recebe. Então, quando a gente fala sobre amor próprio e olha dentro de um plano original, o amor próprio, como a construção já diz, é você se amar. E dentro dessa linha, eu acredito que para amar alguém, você precisa primeiro se amar. Porque existem tantos conflitos nas relações dentro da vida. A gente pode analisar aí a quantidade de divórcios, a quantidade de conflitos dentro de empresa, a quantidade de relacionamentos. Uma pesquisa de uma universidade americana aponta que os relacionamentos duram em média 1 ano. É pouco, é muito? Não vou entrar nessa questão. A questão é, eu finalizei uma relação de fato com o entendimento daquilo que compete a mim, para que eu não possa repetir esse mesmo padrão nas minhas outras relações, e passa muito pelo contexto do amor próprio. Você, de fato, se amar. Dentro dessa linha, o amor, e eu crio uma ponte do amor com a admiração. Para mim, você só ama aquilo que admira. Pode analisar como se constroem as relações. Antes de você conhecer uma pessoa, antes de você se relacionar com uma pessoa, você admira algo nessa pessoa. Então você observa comportamento, atitudes, palavras, ações, e aí, de diversas formas. Você vai monitorando essa pessoa e essa pessoa passa a ter a sua admiração. Essa admiração é que faz você se conectar a essa pessoa. E geralmente essa admiração que você tem pela pessoa já é algo que tem em você. Então é como se fossem mecanismos imã mesmo. As pessoas elas começam a se conectar por pontos, interesses em comuns, habilidade em comum, só que nós não percebemos isso. Nós geralmente projetamos dentro de um contexto de complemento. Aquela pessoa me traz algo que eu, de uma forma muito superficial, acredito que não tenha em mim, e eu automaticamente me relaciono com essa pessoa. Então, se o contexto ele se inicia por um processo de admiração do outro, a primeira relação, a relação principal, é a relação que nós temos com nós mesmos. E desde a nossa infância, nós não fomos incentivados, e aí por uma cultura, por um inconsciente coletivo, a criar essa relação com nós mesmos. Nós não fomos treinados a lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações. Nós fomos treinados para olhar para fora, olhar para o outro, julgar as outras pessoas. E isso faz com que o ser humano ele se distanciou da sua essência. A nossa essência, ela não tem memória. Se a gente parar e analisar, o que é o passado? O passado são memórias instaladas na nossa mente que fazem com que nós criamos, a gente passa a criar limites em todos os sentidos. Quanto dinheiro você ganha, como estão suas relações, o quanto feliz você é,
o quanto de doenças que a gente passa a criar na nossa vida. Doenças que eu estou dizendo, algumas doenças psicológicas, não patológicas, né? Tem casos que nós precisamos analisar de forma diferente, né? Não estou entrando aqui na questão de medicina, mas tem doenças psicológicas que nós mesmos vamos criando para nós. Ou seja, se a essência não tem memória, resgatar essa essência se faz necessário, porque na essência tem toda a construção do que nós desejamos, e o que nós desejamos não tem limites. Nós colocamos, e se a gente parar e analisar, a construção de sonhos, de objetivos, muitas vezes ela vem sustentada por limites que nós estabelecemos. E esses limites estão associados nessas memórias do passado. Então, na nossa essência, se não tem uma memória, não existe um conceito do positivo e negativo. Não existe um conceito de Karina, Celeste, Renato, boa noite. Mãe, boa noite, seja bem-vinda também. Então, se na nossa essência não existe memória, não existe uma definição de bom ou ruim, certo ou errado, felicidade ou tristeza. Por que eu estou dizendo isso? Eu percebo nas pessoas, as pessoas que se distanciam desse contexto de amor próprio, da admiração por si, é porque quando você olha para você, a primeira coisa que você busca é algo que você acha feio nos outros. E por que eu vou olhar em mim algo que eu acho que não Amanda, boa noite, seja bem-vindo. Eu não acho tão bom. E aí eu acabo me distanciando e não quero olhar. Se eu vou entrar num quarto escuro dentro de mim, né? O ser humano é construído de diversas portas que nós vamos construindo durante a vida. Isso eu quero guardar nessa porta, nesse quarto, vou trancar. Isso eu quero guardar em outro quarto, vou trancar. Isso eu quero deixar escancarado, que é o que eu quero mostrar para as pessoas. E geralmente eu quero mostrar para as pessoas... Boa noite, Renato. Eu quero mostrar para as pessoas algo que seja bom para os outros, no sentido de aceitação e tudo mais. Esse encontro comigo mesmo ele fica cada vez mais distante. Então, dentro dessa construção, nós, dentro dessa essência, não temos uma análise do que é bom, ruim, feio, certo e errado dentro dessa linha. Portanto, a porta de acesso, como eu já tenho as memórias, porque eu não vou partir do ponto essência, porque eu até chegar na minha essência, isso é a natureza humana, até eu chegar na minha essência, eu passo por todas as minhas crenças, e se eu vou passar por esse caminho, eu tenho que estar preparado para encarar esse caminho e acessar a minha essência. Como que eu acesso a minha essência? Encarando toda essa bagagem que eu construí durante a vida. Eu tenho que desmistificar histórias e memórias que eu contei para mim. E existem infinitas possibilidades de você encarar essas memórias para que você possa desconstruir as memórias que hoje, né, dentro de uma programação, não estão mais ajudando você. Nós precisamos atualizar o nosso software de vez em quando, pelo menos, para avaliar o que desejo associado às minhas crenças tem uma associação, e o amor próprio passa por isso. O amor próprio é a limpeza do que existe na sua visão de algo ruim dentro de você. Então, o primeiro acesso, como se dá esse primeiro acesso? Esse primeiro acesso, ele se dá você olhando, listando, e você pode agora começar a pensar, anotar num papel, da forma que você achar importante, listar quais são os pontos que você admira em você. Existem três, basicamente, formas de você acessar essas informações. Isso eu uso muito nas sessões de coaching, tanto forma que eu chamo associada, quanto forma desassociada. Primeira pergunta direta para você, olhando no espelho ou simplesmente sem olhar mesmo, quais são os elementos, as características... Nádia, boa noite, seja bem-vinda. Quais são as características
que eu admiro em mim. Hoje, liste todas. E por incrível que pareça, este é um exercício muito difícil de se fazer. Porque as pessoas falar daquilo que elas têm de qualidade, para os outros já é complicado, mas é só com você. Você faz a lista e a porta de entrada é aquilo que você admira. Lembre-se que eu falei antes, amor está associado à admiração. Parou de se admirar, para de se amar. Quando todas as vezes você fala para uma pessoa, lógico que tem outras construções, mas você fala para uma pessoa, eu te amo, é eu te admiro. Então a gente criou uma construção no eu te amo que muitas vezes está desassociado daquilo que basicamente eu vejo e percebo que está associado ao amor. Se amor é admiração, eu vou primeiro entrar por essa porta da admiração. A partir desse momento, se eu conseguir responder algumas coisas, eu gosto muito de uma técnica, que é a técnica do 101%. Né? Você concentra, se você não consegue observar em si, nós somos um autocrítico de nós mesmos, nós nos criticamos muito, isso de forma muito fácil. Se eu pedisse para vocês listarem defeitos que vocês têm, apareceria provavelmente uma lista aí de 10, 15 defeitos de forma muito rápida dentro daquilo que você escuta e conta a história para você. É muito difícil, de fato, criar essa construção de admiração. Mesmo que você tenha de 10 relações aleatórias, 9 críticas e 1 elogio, a técnica do 101% é pegar 1% daquilo que você, se você não se associa a nenhuma qualidade, pegar pelo menos uma qualidade e dar 100% de foco nessa qualidade. O que eu quero dizer com isso? Você concentra toda a sua energia nessa qualidade, aprofundando informações, como se você estivesse fazendo uma investigação sobre essa qualidade, pegando fatos que aconteceram, que estão associados. Então, exemplo, né? Você admira coragem. Hoje em dia, coragem é uma das características que vem sendo... coragem é uma das características que vem sendo muito... a qualidade que vem sendo muito admirada por empresas e por pessoas. Eu admiro pessoas corajosas. Eu tenho coragem, eu sou uma pessoa corajosa. Aí eu fico, quando eu coloco coragem, às vezes eu ficava pensando, nossa, mas será que eu sou uma pessoa corajosa mesmo? Deixa eu colocar aqui elementos, histórias que dentro da minha vida, desde da minha infância, que eu lembro, onde eu fui corajoso. E comecei a me aprofundar e encontrei diversas vezes que eu fui muito corajoso. Muito corajoso dentro do que eu enxergo do meu padrão de coragem. Quando eu começo a me aprofundar dentro dessa construção de admiração dentro disso, eu passo por um segundo estágio, que é o estágio de acreditar naquilo que admiro. Porque, às vezes, admirar é uma fase do processo. Só a admiração ainda não é suficiente. Você precisa admirar e passar a acreditar. Quando você passa a acreditar, você desconstrói aquela história anterior, passa a substituir aquela crença limitante, passa a ser substituída por uma crença potencializadora, e você passa a ter comportamentos ao longo da sua vida, comportamentos corajosos, porque você lembra isso. Lógico que isso é uma forma de acesso. A outra forma de acesso é você desassociando. Você desassociando. Você pode desassociar se vendo de fora, e às vezes usam muitos elementos. Se olha de fora, olha toda a sua vida, você pode ter diversas histórias de coragem que você não se lembra. Porque você dentro do filme é uma coisa, você fora do filme é uma outra visão. E mesmo assim, se você não conseguir, você busca uma terceira forma, que é colocando elementos, buscando pessoas que você admira, que têm coragem. Por que eu digo isso? Quando você vê no outro, é porque você tem em você. Dos dois lados, né? Qualidades e defeitos, se pode se falar dessa forma, é alguma coisa que você tem a resolver em si.
Então esse é o primeiro elemento, seria uma estratégia para que você possa buscar, é a porta de entrada, é a porta de acesso. Você quer ajudar alguém a sair de uma depressão, você quer ajudar alguém a resolver um conflito que a pessoa tem com ela mesma, ajude essa pessoa a enxergar uma qualidade, algo positivo que tenha admiração e que ela acredite, ponto, é o ponto de acesso. Associei admiração com acreditar, eu caso com esse elemento. Esse é o casamento. Se a gente colocar a construção das relações são feitas dessa forma. As pessoas casam porque elas admiram primeiro e depois acreditam, e isso se torna num casamento, independente de qual casamento seja, numa empresa, numa amizade ou numa relação amorosa. Essa é a construção. E o segundo elemento, para a gente entrar aí, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para falar, é o quanto nós deixamos de aceitar uma parte nossa. O par da coragem, vamos chamar de medo, né? Nós temos medo de algumas coisas, o que nos leva a não ter coragem de outra. Mas a coragem muitas vezes vem pelo fator que impulsiona, que é o medo. Nós não queremos ter medo, nós não queremos ter baixa estima, nós não queremos insegurança na nossa vida. Porém, isso faz parte do ser humano. Amar todas as partes que existem dentro de você faz você não ter receio de acessar nenhum quarto interno. Se você tem lá 10 portas internamente, né, tem pessoas que têm 10, 15, né, tem pessoas que têm muito mais do que isso, automaticamente você deixa de acessar algumas portas. Quando você deixa de acessar algumas portas, o que acontece? Você deixa de olhar também a luz daquela sombra que existe dentro de você. Dentro de um problema, quando uma pessoa me apresenta, Gilson, eu estou com um problema X, o contrário é a solução. Quando você enxerga a problemática, é porque você já está vendo a solução da problemática. A grande questão, tem coisas que nós não enxergamos, estamos vivendo no automático e nem enxergamos um problema. Agora, quando eu atendo casos de pessoas com depressão, ou muito tristes, ou estressadas, e as pessoas vêm procurar, Gilson, eu estou entrando em estágio de depressão, por exemplo. Se não for nada patológico, se for algo psicológico, se a gente analisar, é a luz e a sombra. A luz, ela ilumina, de fato, esse fator. Ou seja, o contrário disso. Qual é o problema? O problema é que nós queremos eliminar, tirar a depressão, tirar a tristeza, sendo que estar deprimido faz parte, estar triste faz parte, se sentir inseguro faz parte. Você já pensou se você estivesse dentro de você só coragem, só força de vontade, só ir para frente? Você não teria parâmetro, você não teria, não falo nem limites, né? Porque o limite do ser humano ele se coloca, eu acredito que as pessoas são ilimitadas, elas têm um potencial ilimitado. A grande questão que faz parte é que a história que nós ouvimos dentro dessas memórias do passado taxaram, colocaram um selo, né? Um selo bem difícil de se tirar, falando bem claramente, que estar triste é ruim. Gilson, mas estar triste é bom? Não, vamos olhar de forma neutra. O que a tristeza está trazendo para você de reflexão, o que a tristeza traz para você de consciência, da mesma forma que a alegria. Por isso que a relação de equilíbrio ela é muito importante. Ou seja, a partir do momento que você aceitar todas as partes que existem dentro de você, você vai demonstrar uma verdade para o mundo e vai passar a atrair pessoas que aceitam todas as partes. Queremos demonstrar para o mundo só o que nós temos de bom, teoricamente, que nós contamos de bom e que as pessoas nos valorizam. Então, se a gente vê as postagens no Facebook, o posicionamento, o ideal sempre é mostrar que todo mundo está feliz e contente. Eu não estou dizendo ao contrário, não estou dizendo agora para a gente sair chorando e ficar postando no Facebook que nós estamos tristes. A questão não é essa. A questão é que o padrão, a gente precisa criar um equilíbrio de análise no padrão. O padrão triste não é pior ou melhor que o padrão alegre. O padrão de equilíbrio é o padrão necessário para que você possa acessar e se amar. A partir do momento que eu me amo, do jeito que sou, de todas as partes, quem eu vou atrair? Que empresa eu vou atrair? Que pessoa para me relacionar eu vou atrair? Que amizades eu vou atrair? Quantas pessoas vão aceitar o Gilson ou você da forma que vocês são?
Gilson, tem algumas pessoas que vão me aceitar da forma que são. Pronto. Dentro de um contexto, se a gente pudesse analisar o cenário mais perfeito, é quando, né, hoje mesmo estava atendendo um casal, já casado já há mais de 10 anos, que estavam num conflito, e ela dizendo pro marido, não, eu não aceito que você faça isso, eu não aceito que você seja assim. Ele falou, mas eu também não aceito que você seja dessa forma. E aí eu disse para ela, a relação sadia, quando você tem um amor próprio, é a relação quando você olha para o outro e fala, olha, eu te aceito do jeito que você é, com todas as suas qualidades, com todos os defeitos. Você é uma pessoa livre. Eu sou livre e você é livre. Gilson, mas como assim? A pessoa pode acordar e ir embora amanhã? Pode acordar e ir embora amanhã, pode acordar e estar com você amanhã. No caso dele, eu falei, ela está aqui, ele está aqui do seu lado. Seja você. Sendo você, automaticamente você vai atrair dentro de todas as áreas, área financeira, área profissional, área pessoal e área de relacionamento, de fato um entendimento e uma leveza dentro da vida. Por quê? Você se basta. As pessoas nos ajudam dentro do nosso processo, das experiências, mas você se basta. Basta você dentro da sua vida. Agora, se você não suporta a sua presença, de fato não adianta encontrar alguém, porque essa pessoa ela não vai completar aquilo que você mesmo não enxerga em si. Ou se ela completar, esse completar ele é por pouco tempo. Então, já passamos aí 26 minutos. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar. Então, como alcançar amor próprio? Você vai alcançar amor próprio, primeiramente, gerando uma lista de elementos de admiração. A partir do momento que você admirar, você precisa acreditar em pelo menos um elemento. A partir do momento que você acreditar e admirar, esse elemento será um elemento de libertação, para que você desconstrua histórias das suas memórias de passado. E a partir disso, olhe também para questões que você acredita hoje que não são tão boas e converse com elas dizendo, vocês fazem parte de mim também, eu aceito vocês. Porém, vocês não vão me dominar. E aí você começa a colocar um comando na sua vida e verá o que vai acontecer em volta de você. Muda um ciclo, pode mudar ciclo de amizade, pode mudar emprego, pode mudar relações amorosas, mas você vai ser uma pessoa autêntica. Busque a autenticidade. A autenticidade está na essência. Essência não tem memória. Se não tem memória, segue em frente. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham feito algumas reflexões. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Se fez sentido para vocês, peço a ajuda de compartilhar, marcar algum amigo, curtir, compartilhar, comentar. Isso ajuda para que essa mensagem chegue a algumas pessoas que às vezes estão vivendo algum tipo de problema. Principalmente hoje, atendo muitos casais, pessoas que estão vivendo muitos problemas pessoais, e isso se projeta para outras relações. Às vezes a gente acaba relações e acaba não tendo o entendimento necessário para entrar em outra relação em diferentes âmbitos. Tá bom? Então, esse vídeo vai para o meu canal do YouTube, entra lá, Gilson Mota, no meu canal do YouTube. Tem todas as lives das outras semanas, nós estamos deixando lá no canal do YouTube. Então se você se inscreve no canal do YouTube, você recebe um e-mail quando a gente coloca um vídeo no ar. Então terão conteúdos exclusivos do YouTube e todas as lives ela estará no YouTube. Quem quiser nos ver pessoalmente, mensalmente temos o treinamento que é um processo de 2 dias em grupo, para que você possa também acessar aí essa essência, essa melhor versão. Tem várias formas de ajudar vocês, né? Então nós temos trabalhos em diferentes áreas que pode ajudar vocês. Então, maiores informações pode colocar no comentário, me chama no Messenger, né? no inbox, manda uma mensagem que eu vou responder com o maior carinho e prazer. Pessoal, grato pela atenção de vocês, obrigado. Até a próxima quinta, às 20 horas, com o próximo tema que nós vamos divulgar aí durante os próximos dias. Então, até mais, valeu, obrigado, beijo, fui!